Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio. No vídeo de hoje, vou falar sobre as mudanças que podem ocorrer no pênis durante o envelhecimento. Quais são as mudanças mais comuns no pênis ao envelhecer? Como o envelhecimento pode afetar a saúde peniana? O que esperar da função peniana na maturidade? Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho, assim não perderá os próximos conteúdos. Função erétil alterada. A função fisiológica da ereção, que é um balanço entre a quantidade de sangue que entra e a que sai, para poder ter e manter uma ereção até o orgasmo. Com o envelhecimento, seja por doenças associadas, como a hipertensão arterial, o descontrole do colesterol, a obesidade, o próprio envelhecimento em si, se você não cuida da sua saúde, do sobrepeso, da pressão arterial ou do diabetes, isso vai levando a alterações da função erétil e, consequentemente, dificultando ter ou manter uma ereção até ter o orgasmo. Diminuição da sensibilidade. Pode ocorrer a diminuição da sensibilidade com o envelhecimento? Sim, pode, porque a sensibilidade envolve mecanismos não só de erotização, porque a sensibilidade no pênis depende de uma boa condição cerebral para se erotizar. Depende de ter um bom libido, um bom desejo sexual e uma boa erotização. Caso você, com envelhecimento, piorando a sua capacidade cerebral para o aspecto erótico, você pode experimentar alterações de sensibilidade, além de condições que levam a alterações neurológicas, principalmente o diabetes. O diabetes pode causar uma perda de sensibilidade ao longo do tempo. Sobre as fibroses penianas. As fibroses penianas, a depender de acometimento próximo dos nervos, também está relacionada a alguma alteração da sensibilidade ao longo da vida. Mudança na aparência. O pênis, ao longo da vida, pode sofrer fibroses. Essas fibroses internas vai limitar o tecido de expandir, vai perdendo a elasticidade. Com isso pode aparecer curvaturas, desvios para baixo, para o lado, para cima. Quanto ao escroto, o escroto, com o tempo, pode lacear mais e ficar maior, por exemplo. Essas alterações podem ocorrer ao longo da idade. Variações no tamanho e na forma, como afinamentos. Como o pênis é um cilindro hidráulico pressurizado, quando você pressuriza, você define o tamanho que ele chega. Só que ao longo da vida, os tecidos não ganham elasticidade e sim podem perder. Então essa perda de elasticidade pode o paciente experimentar com o envelhecimento encurtamentos penianos. Esse encurtamento pode ocorrer mesmo sem curvatura. Quando perde a elasticidade de um lado em relação ao outro, na mesma proporção, o cilindro diminui, mas não entorta. Afinamentos. Se você tem uma perda de elasticidade num ponto específico, esse pênis pode desviar, mas não afina. E como que pode afinar? Quando a perda de elasticidade é circunferencial e, consequentemente, ele vai expandir menos. Então vem um calibre, pode afinar de um lado só ou dos dois e depois pode alargar de novo. Esse afinamento pode ocorrer em qualquer parte do pênis. Pode acontecer uma queda de libido. Essa queda de libido não está só relacionada à parceira por si só. Lembre que com o envelhecimento é comum ter ao longo da vida uma queda da testosterona, que é o hormônio masculino. Então, queda de libido, não considere que seja só um problema de relacionamento. Você pode estar desenvolvendo um hipogonadismo. O que é isso? Uma queda de hormônio masculino, que pode colaborar para uma queda de libido. Não necessariamente um problema só de relacionamento. Ou seja, uma avaliação periódica com o seu urologista, dosando os seus hormônios, podem diagnosticar a queda da testosterona e eventualmente fazer a correção para que ajude a voltar o libido. Não é só queda de testosterona que diminui o libido. Existem alguns pacientes que mesmo com testosterona baixa, ele tem libido bom. Mas é algo que possa ser investigado e tratado também, além de outras situações que colaboram para a queda de libido. E a alteração na ejaculação? Lembra que a ejaculação é uma contração muscular para empurrar o líquido
para fora do pênis e que, quando nós somos mais jovens, sai na forma de jatos. Mas com o envelhecimento, esse jato vai diminuindo, a força do jato vai diminuindo, já não sai com jato forte, pode só escorrer. A ejaculação pode também ir para a bexiga e não sair para a ponta do pênis, que é a ejaculação retrógrada para cima e mistura com a urina e sai junto com a urina. O diabético, ele tem uma maior chance de desenvolver ejaculação retrógrada e diminuir o volume ejaculado. Também o volume ejaculado, com a idade, tem uma tendência a diminuir ao longo do tempo. Então, essas alterações podem ocorrer ao longo da idade. Algumas delas podem ser tratadas e voltar a um volume ejaculado adequado e outras não, mas é possível viver com um volume ejaculado menor ou até sem ejaculações. Por exemplo, o paciente que removeu toda a próstata, ele não tem mais ejaculação. Ou se ele tem uma abertura do colo da bexiga, no caso do diabético, ou uma cirurgia de raspagem da próstata, essa ejaculação vai para a bexiga, mistura com a urina e ele elimina junto com o ato de urinar. Ejaculação é diferente de orgasmo. Então o paciente pode ter uma alteração de ejaculação, mas preservando o prazer, o orgasmo, que é uma sensação cerebral entre as orelhas. Outra questão, tempo de ereção. Com a tendência no envelhecimento de ter uma dificuldade de ter ou manter uma ereção, muitas vezes o tempo de ereção ele diminui. O paciente com ansiedade que não vai ter uma ereção duradoura, também o que pode acontecer, ele passar a ter uma ejaculação mais rápida. Ou seja, se ele não tinha uma ejaculação precoce, ele passa a ter com um tempo de ereção menor e uma falta de confiança que essa ereção irá se manter. Com o envelhecimento, a tendência é ter uma dificuldade de manter a ereção e às vezes começa a aparecer uma ejaculação mais precoce. Os problemas no pênis estão muitas vezes correlacionados com fatores que favorecem o desenvolvimento de fibrose, que favorecem uma disfunção erétil, que é ter e manter a ereção. Então, várias condições com envelhecimento, como obstrução vascular, como queda de testosterona, você desenvolver fibrose no pênis e retrações, o diabetes, que piora a função erétil e piora a ereção, piora o tamanho peniano, o calibre, todas essas condições de envelhecimento que está muitas vezes associada a diabetes, hipertensão arterial, obstruções vasculares, queda de testosterona, é multifatorial. Esses fatores vão colaborar para uma disfunção, uma alteração de forma no pênis, alteração de tamanho, desvios, afinamentos e dificuldade de ter e manter a ereção, diminuição do volume ejaculatório, alteração de orgasmo, mas muitas dessas condições são tratáveis para recuperar uma função sexual boa, uma qualidade de vida boa, e isso implica em saúde mental, implica em melhora de autoestima e mais felicidade. Uma questão que com o envelhecimento as alterações psicológicas podem impactar na questão peniana. O idoso muitas vezes experimenta problemas de depressão, porque ele mudou a condição dele de vida, de relacionamento, os filhos às vezes foram embora. Se ele desenvolve um quadro depressivo com o avançar da idade, isso também vai refletir na função peniana, porque ele fica desmotivado, ele diminui o libido com um aspecto depressivo. O uso de antidepressivos também para o idoso, de uma certa forma, interferem muito com a função peniana, porque os antidepressivos, ele diminui o libido, ele diminui a condição de orgasmo e isso vai levar também essa disfunção, a disfunção psicológica levando a uma disfunção peniana. Uma outra questão que às vezes o idoso tem uma tendência é a falta de prevenção. Prevenção num bom controle da sua saúde como um todo, saúde e um controle do açúcar no sangue, da pressão arterial, tudo isso vai interferir direto ou indiretamente com a disfunção sexual, seja ela de ereção, seja ela de orgasmo, seja ela ejaculatória. Aí eu faço uma recomendação. É importante o envelhecimento saudável. Se você procura um clínico geral, um geriatra, um urologista e vai tratando todas essas condições, um endocrinologista, controlando todas essas condições que ocorrem com o envelhecimento, você está promovendo não só a saúde como um todo, mas preservando a sua função e saúde sexual também. Eu busquei também trazer informações como cuidar do seu melhor amigo que não é o seu cão. Então esse livro, em diferentes idades, eu vou dar recomendações de como cuidar da sua saúde sexual, do seu pênis, para ter uma melhor qualidade de vida.
desde a infância, desde o bebê, desde a adolescência ao idoso, como eu falei aqui, cuidados em diferentes idades para você ter a melhor qualidade de vida possível. Se você ainda tem dúvidas sobre a mudança do pênis ao longo da vida, me envie uma mensagem no WhatsApp ou responda o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.